Então, mas só para dar o complemento disso também, dessa história, nesse presente momento que a gente está fazendo essa live, está rolando a oitiva da Mari e do Douglas. Eles estão lá na sala da Comissão de Ética do São Paulo, passando as suas versões e reunindo os documentos também quanto ao caso, né? Então, essa noite está acontecendo, noite do dia 23 de fevereiro. A partir de hoje, terão 15 dias os membros da Comissão de Ética para ter uma decisão, né, em relação ao caso Douglas e Mara. E aí eu queria explicar para vocês quais são as punições que são previstas no estatuto do clube, né, no regimento interno, para a gente entender. Acho que o caso todo mundo lembra, mas então esse, enfim, julgamento ele é conduzido pela Comissão de Ética do São Paulo. Antônio Maria Partino Zors é o presidente, Luiz Braga é o relator responsável pelo caso, e aí essa audiência, então, é a fase já final de instrução desse processo, e aí vai ter uma decisão aí nos próximos 15 dias. Tem assim, duas coisas que a gente tem que explicar. O Douglas Schwartzman ainda é conselheiro vitalício do São Paulo. A Mara Casari, pouco a forma que os casos serão tratados. O que pode ser aplicado, então, em relação importante a gente trazer. Tem 3 formas, praticamente, de uma punição, para além da absolvição, que pode ocorrer também, a gente nunca pode, enfim, descartar, mas tem 3 casos aí que podem ocorrer. Advertência formal, que aí é o caso mais simples. A censura pública, que é o São Paulo publicar uma nota dizendo que ele reconhece que houve, de fato, ali um erro dos dois e uma exposição, aí por isso que é usado esse nome pelo regimento interno. E aí teria a suspensão por um tempo determinado, geralmente é de cerca de 1 ano a suspensão. Esses são, enfim, cara, os 3 moldes aí para os casos moderados. Em casos mais graves, que é a expectativa que a gente enquadre nesse caso, né, que é um caso realmente sério demais, que envolve Douglas e Mara, tem também a perda do cara mandato como conselheiro, no caso do Douglas, ou a exclusão do quadro associativo do São Paulo Futebol Clube. Isso é algo que hoje, cara, está sendo discutido, está sendo conversado dentro da comissão de ética, para que levem o caso à pena máxima, que seria perder o mandato e ser excluído do quadro associativo do São Paulo Futebol Clube. O caso do Douglas Schwartzman, ele tem cargo a perder, de fato, né? Ele é conselheiro do São Paulo, então ele pode perder o mandato, mas a exclusão do quadro associativo, que aí ele não pode participar de mais nada e sai fora de vez da vida política do São Paulo. Caso esse caso ele seja escolhido, ele, por ser conselheiro do São Paulo, então a ordem dos fatos. Hoje, na segunda-feira, eles escutam os 2. Aí tem 15 dias para gerar uma decisão. Isso na comissão de ética. Quando gerarem a decisão, então a gente vai colocar aqui o cenário que eles vão ser expulsos. Eles podem interpor recurso, aí tem mais 10 dias a partir do recurso para que haja uma conversa, uma deliberação interna, e aí os 5 participam, porque hoje é mais o Luiz Braga, que é o relator, aí os 5 membros participam, aí tem que ter uma maioria, 3 contra 2, para tentar manter a decisão, então, de expulsão. No caso do Douglas Schwartzman, esse caso, enfim, ele seria encaminhado justamente, então, para uma votação no Conselho Deliberativo, porque ele é conselheiro vitalício do São Paulo. Então, esse seria o parecer da comissão de ética, e aí teria uma votação no Conselho Deliberativo para tentar expulsar de vez o Douglas, né? Esse seria o processo. No caso da Mara, ela já não é mais conselheira, mas ela exerceu o cargo como... exerceu o fato, melhor dizendo, enquanto era conselheira do São Paulo. Então vai ter uma interpretação, eu acho que vão levar para expulsão também o caso da Mara. Então vão ser 2 votações, caso recomendadas pela comissão de ética, que serão votadas pelo Conselho do São Paulo, e isso seria daqui uns 15 dias para decisão, mais 10 de recursos que eles vão apresentar certamente. Daqui um mês, praticamente, pode ter a votação de expulsão do Douglas e da Mara. E aí entra aquela coisa, vai ter expulsão de fato, vai acabar em pizza, depende da comissão de ética. E eu estava ligando para os membros, né, que são 5, o presidente, obviamente, é uma figura mais neutra, tem 4 membros ali, para tentar entender qual que é esse parecer. Eu vou fazer um vídeo para tentar explicar quem são esses 5 membros, o que eles fazem, onde que eles estavam, cara, nos últimos anos, eles são amigos de quem que dá apoio para eles, acho importante. Eu vou fazer esse vídeo aí nas próximas horas para vocês entenderem também quem são esses membros, mas eu estava conversando com alguns deles, e aí não vou dar nomes, obviamente, porque tem um processo rolando, mas pela minha conversa, cara, assim, preliminar, e já conversando com outras pessoas também,
3 estão falando que vão pela pena máxima, que seria a expulsão do clube. Então tem 3, e aí falar até papagaio, né? Mas tem 3 ali que estão com uma ideia preliminar de expulsar os 2 do clube. Então, isso tende a ter um certo encaminhamento interno para o caso da votação do Conselho Deliberativo do São Paulo. Aí seria esse processo, então, Senna. Acho que está claro para a galera também, né? Então, seria justamente esse caso aqui, hoje, essa oitiva, 15 dias para ter uma decisão, interpor recurso, mais 10 dias, e aí tem uma decisão final. Caso seja, então, aprovada essa expulsão, vai para voto no Conselho Deliberativo, que aí tem mais 10 dias para chamar, e aí sim, em relação a essa história, como a expulsão ou não dos 2 envolvidos. Espero que seja dessa forma, Senna. Não pode acabar em pizza essa história, tem que haver, de fato, uma punição severa, séria para esses 2 envolvidos, e eles têm que sair da parte política do São Paulo para sempre, Senna. Não pode acabar impune, né? Eu vou tentar opinar aqui, ó, como se eu tivesse chegado agora, não fosse São Paulino e fosse o mais neutro possível, tá? Eu imagino e entendo que, poxa, mas perante a justiça eu preciso presumir a inocência de todos até que se prove a culpa, tá? Vamos imaginar por essa ótica. Mesmo assim, com tudo que foi divulgado, com todas as evidências que foram apresentadas, preventivamente o São Paulo já deveria ter afastado todos eles, por precaução. Tipo, na esfera criminal, quando acontece lá e falam assim, vamos decretar a prisão... É que o regimento, infelizmente, ele não prevê isso, né? Não isso é algo que assim. tem que ser, obviamente, discutido, porque esse processo todo, o Estatuto do Clube do São Paulo, você vê o Palmeiras, por exemplo, e aí tem até uma matéria fantástica hoje do Pedro Lopes, que ele falou de um cara que atuava na base do Palmeiras e é pedófilo, né? E ele era sócio do Palmeiras. Ele já foi afastado, assim, hoje. Deu essa informação, ele já foi afastado, porque o Estatuto do nosso rival, ele prevê isso, de fato, esse regimento interno, ele tem essa possibilidade. Hoje o Estatuto do São Paulo, e aí olhando para o nosso, ele não prevê essas possibilidades, ele é muito em sentido de uma proteção até aos seus membros, né? Então é algo realmente para a gente também pensar, assim, para um futuro próximo aí de tentar reivindicar também uma mudança estatutária. Então, esse que é o ponto, cara. Quando convém, aí a decisão não segue à risca o estatuto, porque a gente já teve situações recentes, não faz muito tempo, que pessoas foram expulsas simplesmente porque eram adversários políticos e aí encontraram motivos para expulsar as pessoas. Não vou nem defender, não sei a conduta, não sei perfil, nem quero saber também. Mas, assim, vocês percebem quanto que a coisa é dúbia? Então, quando eu tenho um adversário político, não, já vamos expulsar e exclui do clube, tá tudo certo. Aí você arruma pretextos para isso. Então, é o que eu falo, esses casos aqui são gravíssimos, Por mais que a gente deixe ali a presunção de inocência, né, de todos os envolvidos ou citados, e que isso se aguarde ali a apuração criminal, cara, preventivamente eles já deveriam ter sido afastados, já deveriam ter sido tomadas atitudes, porque a única que saiu aí foi a Mara, porque ela pediu licenciamento. Então, se amanhã tiver uma eleição, uma votação importantíssima para decidir o rumo do São Paulo, tipo, o São Paulo vai ser vendido, vai virar SAF, o São Paulo vai decretar o fim do futebol. Exemplo extremo aqui, uma suposição. Quem poderia votar seria o Douglas Schwartzman, entre outros. Eles poderiam votar, eles não foram afastados, não foram punidos. Então, o que eu espero, que eu acho que todo torcedor são paulino torce e espera, é para que não se passe o pano em nenhuma situação grave dessas que a gente viveu recentemente no São Paulo. O nome da instituição, ela está suja, ela está manchada por conta dessas pessoas. E se elas forem inocentes, vamos presumir dessa forma, se elas forem inocentes, que elas provem isso na justiça e aí elas podem voltar ao clube sem problema nenhum. Agora, até lá, não dá para essas pessoas circularem normalmente no clube e participarem da vida do clube, inclusive se tiverem votações importantes aí, porque simplesmente o estatuto não permite ou não se usa a mesma energia que já se usou contra outros, né?
Exatamente. Então, esse é justamente o processo, e aí eu falo isso sempre, e eu sei que não é assim, não cabe apenas ao torcedor, mas é muito importante que o torcedor, não é porque o time tá bem agora, 7 jogos que não perde, que ele precisa apenas pensar no futebol. Acho que é muito importante que siga essa pressão, que sigam manifestações em redes sociais, que sigam manifestações no estádio contra essas pessoas, porque a gente não pode pensar aqui que saiu Casares, Douglas e Mara tá naquela situação toda, que agora tá tudo bem, que tem que ter um cessar-fogo da parte política. Porque esses caras ainda não foram expulsos do clube. Eles ainda pertencem e orbitam o São Paulo Futebol Clube. Então é muito importante que você tenha isso em mente para os próximos dias, que vai ser muito importante você conseguir a expulsão desses dois, porque isso abre um precedente gigantesco na história do São Paulo, e é um precedente positivo. Pô, os caras foram, fizeram o que fizeram e foram expulsos. Eles não pisam mais no clube. Cara, isso é gigantesco. Para a história de São Paulo, isso é gigantesco. Então a gente espera que isso aconteça, porque aí você abre para que isso ocorra com mais pessoas. Em breve eu vou trazer mais uma informação de um outro ex-membro da gestão que também vai passar por esse processo. Então são coisas para a gente ficar de olho realmente, e acho que seria, cara, essencial para a gente ficar de olho nessa história. E só que eu mencionei Alvarenga, de fato a denúncia foi feita em 2019, mas hoje a reportagem trouxe, enfim, luz aos fatos, né? E aí, sensacional no UOL, fantástico mesmo. E enfim, tem essa brecha no estatuto para ter esse afastamento, Marcos. Isso que eu quis dizer aqui nesse efeito comparativo. Acho que não foi o mais ideal, mas lá você consegue ter um afastamento, tipo, hoje, sabe? Então, acho importante a gente ficar de olho nisso. E aí tem uma enquete para você votar. O que você acha que a comissão de ética vai fazer? E aí o chat aqui, 40% acha que vai pipocar e não fazer nada. Eu acho muito difícil, porque ficaria muito feio para eles. E hoje, enfim, esse pessoal, Senna, e aí não é incitando nada, pelo amor de Deus, eu tô trazendo uma informação, algo que eu ouvi. Hoje essas pessoas, elas temem pela integridade física delas. Porque em 2015 não era muito claro quem estava julgando, o rosto dessas pessoas. Hoje é muito claro, hoje é escancarado quem está julgando. Então eu já ouvi que há um certo temor dessas pessoas pela integridade física, caso não façam nada nesse processo.